Olá, graça eterna, paz eterna, Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Apostólica, pastor da fé, Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Apostólica. Vamos estar ministrando, quero estar ministrando sobre o caráter de los hombres en los posteros dias, caráter dos homens nesses tempos difíceis. É o nosso tema, tempos difíceis. Sempre houve tempos difíceis, né, irmãos? Mas hoje, com a tecnologia avançada, tem dois lados, né? É uma faca de dois gumes. A tecnologia tem dois lados, né? Tem um lado bom, da informação que chega rápido. No instante você vai buscar informações, nós vamos buscar informações. Mas tem um lado ruim, tem um lado mal. O lado bom para quem é filho de Deus, quem é filho da luz. Mas aquele que não é filho da luz, ele se utiliza da tecnologia para fazer o mal, né? Então, tempos difíceis, né? A tecnologia faz muitos que são do mal usar para o mal. Quantos homens se aproveitando da tecnologia para praticar o mal. Mas a Bíblia já diz que aquele que é sujo se suje mais, né? É feito um porco, né, irmão? O porco, se você pegar um porco, você der um banho nele, passar perfume, na primeira oportunidade que você se descuidar, ele corre para a lama. E o estado dele é pior do que o primeiro, né? Então não tem como mudar. Mas aquele que é santo se santifique mais. Aquele que é impuro, né? Nós sabemos que é de praxe, é natural do homem de Deus praticar o bem, praticar o amor. É natural do homem das trevas, do homem antibíblico, praticar o mal. Vamos orar? É um tema muito forte, mas nós temos que estar ministrando. A única chance, a única saída é a Igreja de Cristo para todo tempo a única saída é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, quando fala a igreja, não falo a catedral, o templo físico. Quando falo a Igreja de Cristo, falo dos servos. Nós somos servos, né? Servo, mordomos, não temos nada, não trouxemos nada, não vamos levar nada. Todo recurso que recebemos é para resgatar vidas, é para socorrer os órfãos, socorrer as viúvas, como o próprio Tiago diz que a verdadeira religião é aquela que socorre os órfãos e as viúvas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Cada dia dá força, dá coragem à tua igreja, dá recurso para estar combatendo, estar se colocando na fenda da rocha, para lutar contra o desmando, lutar contra o desamor, lutar nesse tempo difícil, tempos difíceis. Pai, que possamos cada dia ser avivados, ser encorajados, para estarmos sempre de cabeça erguida para fazer a diferença. Fazer a diferença em um mundo corrompido, em um mundo afastado, distanciado dos valores, que a igreja possa fazer a diferença, que possamos fazer a diferença, que possamos ser o sal da terra, o tempero, que possamos ser a luz do mundo para iluminar em tempos de escuridão. Pai querido, eu oro por todos os inscritos do canal Pastor da Fé Elias Santos, todos os inscritos e aqueles que vão se inscrever.
Eu oro, eu clamo, eu te peço, eu intercedo por toda a tua igreja. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, eu quero estar compartilhando aqui com todos que estão comigo na madrugada de oração, madrugada de oração, madrugada de meditação na palavra de Deus. Deus la bendiga nossos hermanos, México, Argentina, né, nossos irmãos, aonde quer que esteja. Você pode estar colocando no comentário aí seu pedido de oração e falar de onde é que você está nos assistindo. Amém? Para a gente saber, para a gente manter esse elo, essa comunhão. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Você pode estar em qualquer estado, qualquer país. Nós somos irmão em Cristo, e nós vamos estar intercedendo, nós vamos estar nos dando a mão, nos fortalecendo, nos unindo para enfrentar tempos difíceis. Como é que enfrenta tempos difíceis, irmão Elias Santos? Enfrenta com o amor, mostrando que é possível ainda amar, perdoar, fazer a diferença. É possível ainda uma pessoa se aproximar da outra sem interesse de usurpar. É possível. Mas você só vai encontrar isso na igreja de Cristo, nos homens de Deus, verdadeiros homens de Deus. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo, nosso apóstolo, ele diz aqui na sua carta para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, há mais de 3.000 anos. Olha o que ele diz. Ele já fala aqui, olha o tema, ele diz, extrema corrupção nos últimos tempos. Extrema corrupção nos últimos tempos. Tem alguma coisa parecida com o tempo que nós estamos passando, irmão? Para refletir, né? A Bíblia sagrada, o livro sagrado, ele é eterno, né? Olha, extrema corrupção nos últimos tempos. Tem alguma aparência com os dias de hoje esse tema? Lógico, né, irmão? Nunca vimos tanta, né? Mas a igreja de Cristo tem que se unir, irmão. Se a igreja de Cristo se afastar, olhar praga, olhar uso, costume. Não, a igreja de Cristo tem que se unir para enfrentar esses tempos difíceis, né? Olha aí. Sabe, porém, isto, 2 pontos, que nos últimos dias, em outras traduções, últimos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos sombrios. Tempos sombrios. Até a câmera aqui já quis desmaiar aqui, né, irmão? Não é fácil não, irmão. Tem tema que... Mas nós temos que pregar, irmãos. Temos que pregar. Nós não podemos pregar só a rosa, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Não, nós temos que pregar. É um tema difícil, mas é um tema contemporâneo que nós estamos vivendo, né? Olha só. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos tenebrosos, tempos trabalhosos, tempos difíceis. Hoje, no nosso tempo hoje, eu estou aqui, nós estamos diretamente 2025, né? Então, hoje, os dias estão sendo trabalhosos, sombrios, tá, irmãos? Muita injustiça, os valores distorcidos. Só que a igreja de Cristo não depende do governo, a igreja de Cristo não depende de homens,
A igreja de Cristo não depende do real, não depende do dólar. A igreja de Cristo depende de Cristo. Quando tudo diz não, o Senhor chega e diz sim. Quando a gente olha e todos os recursos sumiram, Deus traz recurso para a sua igreja. A sua igreja tem dono. Deus sempre cuidará da sua igreja. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não andei preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, né? O Senhor, Ele sempre cuidou da sua igreja. Ele vai continuar cuidando. Agora, o que eu tenho que fazer, você tem que fazer é continuar fiel, irmão. É não deixar que essa situação venha nos afetar. Pode afetar a carne. Como seres humanos, a gente se emociona, a gente chora, a gente até se ira, irmão. A gente fica até irado, revoltado com o desmando, com a injustiça. Como ser humano, o próprio Jesus ficava assim. O próprio Jesus se revoltava. Ele chegou no templo e viu aqueles cambistas ali fazendo do local onde era para pregar a palavra, local de adoração, local de ensinamento. E Jesus viu aqueles homens se aproveitando ali. Jesus ficou irado, né? Então, como ser humano, a gente fica irado vendo o que está acontecendo aí, né? A gente fica, como ser humano, a gente fica fora de si. Mas a gente temos que lembrar que nós não somos daqui. A nossa pátria, a nossa terra natal não é aqui. Nós somos seres espirituais, nós somos cidadãos do céu. Então nós temos que fazer a nossa parte, orar, fazer a diferença, né? Fazer a diferença, né? É nesse tempo que conhece homens de Deus, mulheres de Deus, que não se corrompe, que não se vende, né? Aquele que se vende, se corrompe, ele está camuflado, ele nunca foi do nosso meio. Ele estava ali por algum motivo, mas não permanece, irmão. Não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Então, porque haverá homens amantes de si mesmo. Tem hoje, irmão, um homem amante de si mesmo. Sempre houve, mas hoje nós vemos mais, né, no nosso tempo. Homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbos, blasfemo, desobediente a pai e mãe, ingrato e profano, sem afeto natural. Sem afeto natural, a gente vê pessoas aí, irmão, que a gente até estudou, até são pessoas até que têm um poder aquisitivo, né? Um poder financeiro, né? São até pessoas públicas, mas não tem afeto, não tem amor, né? A gente, quando a pessoa abre a boca para falar alguma coisa, para criticar, para julgar, a gente diz, meu Deus, eu nunca imaginaria que essa pessoa, eu pensava que era tão instruída, mas essa pessoa pedindo isso, pedindo para condenar, pedindo para matar, desejando mal ao próximo, só porque a pessoa não coagula dos seus pensamentos, porque a pessoa não apoia seus pensamentos, aquela pessoa pedindo para matar, destruir, né? Então, olha aí, ingrato, profano, sem afeto natural, não tem afeto, não é natural, porque o Filho de Deus, é natural ele amar, ele perdoar, ele se emocionar, é natural ele sentir a dor do seu irmão, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, não se alegrar, não ficar. Tem pessoas aí, irmãos, se alegrando da miséria, porque tem pessoas presas, pessoas injustamente presas, e pessoas se alegrando, batendo palma, não anistia, não anistia. Meu Deus, dá para a gente perceber que pelos frutos se conhece a árvore, dá para perceber que essas pessoas são das trevas. A gente não deve desejar mal nem para o nosso pior inimigo. Como uma pessoa nunca fez mal àquela pessoa e aquela pessoa deseja matar, deseja ver aquela pessoa destruída, deseja ver aquela pessoa presa, deseja ver aquela pessoa. Então são filhos das trevas. A gente vê aí pelos frutos, pela atitude da pessoa. Mas a igreja de Cristo tem que fazer a diferença. A igreja de Cristo tem que se colocar na fenda da rocha, orar, clamar.
Se esse povo que se chama pelo nome do Eterno, soberano, do Cristo ressuscitado, se humilhar, porque aqueles que se humilham na presença de Deus, Deus o exalta. E aqueles que se exaltam são humilhados. Esses que estão se exaltando aí, eu tenho poder, eu posso, eu faço. O próprio Deus abate, irmão. Deus é justiça. Olha aí, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, olha aí, caluniadores, irmão. Quantas calúnias hoje em dia. E não vai buscar prova para ver se é verdade, se não é, já caluneia, já destrói a família com a calúnia, com disse-me-disse, com boato profano, né? Quantas pessoas aí destruídas por causa de uma calúnia. Mas o conselho que eu te dou, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está sendo caluniado, continua firme, porque Deus é a nossa justiça. A vingança pertence a Deus. Nós temos que amar. Como é difícil amar nossos inimigos. Como é difícil amar aquele que nos persegue. Como é difícil. Mas só que Deus, ele nos dá força. Olha aí. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, sem amor para com os bons, irmão. Sem amor, só exalando ódio para aqueles que pregam o amor, aquele que prega contra a droga, contra aborto, né? Já pensou, irmão? Dá para dizer que uma pessoa é cristão pregando a favor do aborto, a favor da liberação de droga? Dá para dizer que uma pessoa dessa tem amor, tem o Espírito Santo dentro dessa pessoa? Ela pode ter tudo menos o Espírito Santo, né? Olha aí. Traidores, irmão, traidores. Você vê a pessoa dizendo algo hoje, amanhã a pessoa já muda a casaca. É traidores. Enquanto ele está recebendo, está sendo pago, está sendo benefício para ele, eles estão. Depois, quando não interessa mais a ele, eles mudam. São traidores, irmão. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo, como Jó declarou, mesmo que ele me mate, nele eu confiarei. Essa intimidade com Deus, irmão, não é só nos dias bons, é nos dias maus. Ele quer que nós tenhamos intimidade, Ele quer que nós sejamos radicais, fechados com Ele. Para onde nós iremos se só o Senhor nos entende, só o Senhor tem palavra de vida? Traidores, obstinados, orgulhosos, homens, mulheres orgulhosos, quando a Bíblia fala homens e mulheres. Orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, mais amigos da fama, do dinheiro, do que amigos de Deus. Ô irmão Elias Santos, o senhor está pregando contra o dinheiro? Não, irmão. Nós precisamos para manter a obra do Senhor, precisamos para fazer o bem, né? Nós precisamos para manter uma casa de recuperação para drogado, precisamos do dinheiro. O próprio Jesus disse, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Precisamos, irmão, viajar e ir até outro estado, outro país, para levar a palavra. Nós precisamos, só que o dinheiro não vai nos dominar. Deus vai nos dar para gastar na sua obra. Ele não vai nos ter. Ele não vai nos dominar. Não vamos ser escravos do dinheiro. Nós somos livres. Cristo nos libertou. Somos libertos. João 8,32, liberdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem conhece a verdade de Cristo é livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação. Então o dinheiro, a fama, o aplauso não vai nos dominar. Não vai nos dominar porque nós não somos daqui. Sabemos que não trouxemos nada, não vamos levar nada, né?
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Tendo aparência de piedade, não é o que a gente vê, irmão? Aquela aparência de piedade, aquele teatro ali, ensaiou aquilo ali, tem o assessor, né? Assessor de imprensa, olha, você tem que dizer isso, você tem que dizer aquilo. Então se passa, engana muitos. Mas a igreja de Cristo não pode ser enganada porque tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus está na sua igreja, revela o oculto e o escondido. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Só aparente, só aparência. Mas quando abre a boca, quando é para colocar em prática, nega. Porque a boca só fala o que o coração está cheio, irmão. Né? Não adianta narrativas mentirosas, enganosas. Se prestar atenção, vê os frutos, olha os frutos da pessoa, olha os frutos. Pelos frutos se conhece a árvore, se a árvore é boa ou se a árvore é má. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, foge, te afasta-te, porque destes número são os que introduzem pelas casas e leva cativa mulheres nécias, mulheres tolas, homens tolos, né? Que destrói a casa, destrói a sua vida e a vida de outrem com as suas próprias mãos, com mentira, com calúnia, né? Carregada de pecados, levada de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Ouve, mas nunca coloca em prática. Não é o que a gente vê? Ninguém pode dizer que não ouve a verdade. A verdade está sendo liberada todo dia aí. Mas não coloca em prática, por quê? Porque não é o feitio dele e dela. Eles são fruto do mal, eles são semente do mal, eles são propagadores do mal, da destruição. São filhos das trevas. Aí o apóstolo Paulo dá um exemplo aqui de dois personagens, como Janes e Jambre. Resistiram a Moisés. Esses dois personagens aí resistiram a Moisés, deram trabalho para Moisés. Assim também estes, nos dias de hoje, foi no dia de Paulo, e podemos dizer nos dias de hoje, resiste à verdade. Ele não dá ouvido à verdade, porque não é da verdade, irmão. Resiste à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento repúblo. Quanto à fé, eles não são homens, não são mulheres, quando a Bíblia fala homens e mulheres, não são homens, não são mulheres do bem, né? Aí ele dá aquele jeitinho aí, se alia ao mal, fica ali na empreita ali, fica ali para dar o bote, fica ali distorcendo, fica ali, né, irmão? São homens e mulheres egoístas, como nós lemos, avarentos, soberbos, gananciosos, para assinar um documento, um bem-estar para a nação. Eles assinam, mas se já tiver com um deles na conta, eles não querem saber do povo, não querem saber que o povo está aí na fila do SUS, não quer saber que o povo está aí sofrendo, não quer saber, irmão. São homens e mulheres gananciosos, só pensam no seu próprio ventre, né? Mas a igreja de Cristo é a única esperança. É a única esperança para mudar essa situação, para fazer a diferença,
para mostrar que no mundo corrompido de pessoas egoístas, avarentas, existe um povo diferente, existe um povo lavado e remido no sangue de Jesus, existe um povo que ama, mesmo sendo odiado, eles amam. Existe um povo que perdoa, existe um povo que não pensa só em si, que chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Esse é o povo de Deus. É o povo que tem um passaporte para a eternidade. É um povo que está cumprindo a sua missão aqui na terra, mas a qualquer momento será tirado dessa terra para viver tudo aquilo que o próprio Deus, o próprio Pai prometeu. A Igreja de Cristo tem a esperança. A Igreja de Cristo tem esperança, a esperança não morre. Ela morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. A esperança da Igreja de Cristo é Jesus Cristo. Temos que ministrar esta palavra no tempo e fora do tempo. Doela em quem doela. Não podemos nos acovardar. Quanto mais tempos difíceis, quanto mais a perseguição para a Igreja de Cristo, mais nós temos que se levantar, pedir força a Deus para fazer a diferença. Deus se utiliza de homens e mulheres fiéis. Glória a Deus. Como Jane e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Eles vê a verdade e ignora. São homens, mulheres das trevas. Mas a luz tem que prevalecer. Aonde a luz chega, as trevas têm que se dissipar. As trevas têm que sair. Aonde chega o bem, o mal tem que sair. Aonde chega um homem de oração, uma mulher de oração, todo mal, toda doença, toda enfermidade, toda calúnia, todo medo, a Igreja de Cristo faz a diferença. E nós estamos aqui na cidade da Vitória de Santo Antão, no loteamento Conceição 2, aqui no estado de Pernambuco. Nós estamos aqui para fazer a diferença, nos unindo em oração, orando, clamando, colocando em prática, perdoando, colocando aquilo que o Senhor nos ensinou, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Mestre, colocando em prática. É fácil, pastor da fé Elias Santos? Não é fácil. Somos perseguidos por fazer a diferença. Seja diferente. Seja diferente, não queira ser igual. Os dedos das mãos não são iguais. Seja diferente. Não se corrompa. Diga não à carne. Diga não ao desmando. Diga não à avareza. Diga não à idolatria. Tenha uma intimidade fechada com Deus. Secreta na intimidade. Não abra mão dos valores, dos princípios. Busca essa intimidade com Deus. Deus conhece os que são seus. Deus conhece. Não dá para passar Jesus por Genésio. Não, irmãos. Os filhos de Deus são filhos de Deus. Jesus é o único. Ele é o único, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não se iluda. Não se iluda com atalho. Tudo fora de Jesus Cristo é atalho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem é servo está para servir.
Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força para fazer a diferença neste mundo, nesta humanidade distanciada dos valores eternos. Nós não somos terrestre. Bem-aventurado é aqueles que confiam no Senhor. Mais bem-aventurado é aqueles que não vê, mas crê. O justo viverá por fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos, vivemos por aquilo que cremos. Sendo homens corruptos, de entendimento reprovados, quanto à fé, não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Da mesma forma que no tempo de Paulo, esses personagens no tempo de Moisés teve sua recompensa, seu pagamento, seu fim. Todos estes hoje que são contra os bons costumes, são contra Deus, pátria, família, todos estes terão seu salário, seu pagamento. Então, a Igreja de Cristo é a única esperança nesses dias. Nós temos que clamar, nós temos que orar, nós temos que cada vez mais amar, perdoar, nós temos que cada vez mais nos unir. A união da Igreja de Cristo, do povo de Deus, dos servos. Quem não vive para servir não serve para viver. Não tem hierarquia. O maior é o menor. Deus chamou para servir. Deus não chamou para ser servido. Jesus não veio ao mundo para ser servido. Jesus veio para servir. Então, como exemplo, Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso espelho. Nós temos que fazer, tentar, se esforçar para fazer o mesmo que Ele fez neste mundo corrompido, neste mundo tenebroso, neste mundo onde os valores estão sendo distorcidos. A pessoa vale o que tem, né? Se você é um homem de bem, se você é um homem de caráter, você é uma mulher de caráter, uma mulher de bem, mas se você não tem dinheiro, se você não é famoso, famosa, você é recanteado, você é desprezado. Mas Jesus também foi, irmão. Como é que a gente quer vencer no mundo que Jesus foi reprovado? Como é que a gente quer ser bem-sucedido no mundo que Jesus foi reprovado? No mundo que você quer ser bem-sucedido no mundo que Jesus foi perseguido? Você quer viver no mundo que Jesus morreu? Alguma coisa está errada, né, irmão? Você quer vencer no mundo que Jesus venceu o mundo, você quer vencer no mundo. Alguma coisa está errada. Não, a conta não fecha. Então nós estamos passando um tempo aqui. Nós temos que saber que não somos deste mundo. Mas enquanto estamos nesse mundo, vamos fazer a diferença. E como é que fazemos a diferença? Amando, perdoando, estreitando nosso relacionamento com o Pai, tendo a intimidade com Deus, tendo seu momento de oração, de reflexão, meditar na palavra, orar, clamar, se doar, se colocar na fenda da rocha, orar, interceder. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, clamar, nós temos que clamar, irmãos. Ah, pastor da fé Elias Santos, o mundo jaz no maligno, o mundo cada vez... irmão, a gente sabe da verdade, só que Deus nos colocou nesse mundo com uma função, não é para ficar um agente secreto. Sabemos que o mal existe, sabemos que a corrupção existe, sabemos que os filhos das trevas estão se unindo para destruir os valores, o bem, mas nós temos que se unir. Nós não podemos nos acovardar.
Nós não podemos nos vender. Nós não podemos adulterar a palavra. Não se cala um profeta, não se cala um homem de Deus, não se compra. As tuas necessidades, as minhas necessidades, ninguém pode me comprar, irmão. Ninguém pode me comprar porque eu fui comprado por bom preço. Jesus me comprou com o seu sangue lá na cruz. Então eu não posso me vender porque eu já tenho um dono. Se você estiver pensando que o seu dinheiro vai me comprar, homens de Deus, mulheres de Deus de caráter não se vende. Ninguém pode pagar porque Jesus Cristo já pagou um alto preço. Você foi comprado, você foi comprada. O maior valor, jamais alguém pode cobrir o valor que você foi comprada, que você foi comprado. Você foi comprado, você foi comprada, minha amada irmã, meu amado irmão, com o precioso sangue de Jesus. Você pertence a Ele, eu pertenço a Ele, nós pertencemos a Ele, nós somos servos dEle, nós estamos a serviço dEle aqui na terra. Nós estamos cumprindo o nosso chamado, a nossa missão. Então vamos fazer a diferença. Te convido nesse momento para orar. Vamos orar comigo? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Orar é falar com Deus. Dialogar. Conta para Ele. Conta para Ele a sua dor. Conta para Ele. Você já contou para o quarteirão inteiro. Você já contou para A, B, C. Só despertou o sentimento de coitadinho, coitado, coitada. Você não é coitado, você não é coitada. Você é especial, minha amada irmã, você é especial, meu amado irmão. Você é exclusiva, minha amada irmã, você é exclusivo, meu amado irmão. Você tem dono. Amém? Então vamos contar para Ele, vamos falar para Ele. Vamos orar neste momento. É momento de oração. Momento de oração. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai de eternidade, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega. Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você. É tudo para você, Jesus. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Estamos aqui te representando. Estamos aqui como tempero do mundo, sal da terra. Estamos aqui como luz do mundo. Estamos aqui, Senhor, cumprindo a nossa missão. Estamos aqui cumprindo ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Pai, nos dá força a cada dia, que possamos cada dia estar firme e forte, anunciando as boas novas. O Evangelho é boas novas. É novidade de vida, é transformação, é não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É renúncia, é renunciar aos prazeres passageiros, momentâneos deste mundo. É viver para Ti. Pai querido, Pai santo, dá força à Tua igreja. Tua igreja tem a chave da vitória, a Tua igreja é a única esperança. A Tua igreja mostra que há como confiar, há como esperar um mundo melhor, há como ter esperança, porque a Tua igreja está aqui na terra ainda. Pai querido, Pai santo, que possamos cada dia, Senhor, não nos calar, porque se nós nos calarmos, as pedras, os pedregulhos vão clamar. Nós não podemos ser agente secreto, nós não podemos nos vender, porque jamais alguém pode pagar, jamais alguém pode cobrir o preço que foi pago por cada um de nós. Foi o preço de sangue. O Senhor nos comprou. Pai querido, Pai santo, que possamos cada dia enfrentar as lutas, as dificuldades, os desmandos, enfrentar a corrupção, enfrentar a maldade, enfrentar a maledicência. Falei agora em línguas. Enfrentarmos o mal. Pai, nos dá força.
Sabemos que maior é o que está conosco do que aqueles que está no mundo. Sabemos que o Senhor se responsabiliza pelo teu povo, pela tua igreja. Pai querido, Pai santo, fogo, renova, derrama o teu fogo, que desce diretamente do teu trono para edificar, para purificar a tua amada igreja, teus servos, teu povo. Pai querido, eu te louvo e te exalto nesta madrugada, aqueles que estão orando comigo, Pai, e aqueles que vão me assistir pela manhã, tarde e noite. Que Deus la bendiga, que receba este renovo, esta força para fazer a diferença, que receba esta força que vem diretamente, força, que receba diretamente do trono, que receba diretamente essa água purificadora que vem limpar, tirar toda a impureza, esta alimentação que vem nos fortalecer, como o próprio Elias se alimentou com aquela alimentação, ele caminhou 40 dias com 40 noites. Fortaleça-nos, Senhor. Nos dá conhecimento, sabedoria, como o Senhor deu a Salomão. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não falha. O Senhor é o nosso Deus. Pai querido, eu te louvo e te exalto desde agora e para todo sempre. E a igreja de Cristo diz: amém, amém, graças a Deus. Amados queridos santos, nunca se esqueça. O Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, aquele que não tem começo, não tem fim, o alfa, o ômega, ele te ama e eu também. Fica aqui a minha participação, a qualquer momento estaremos retornando com mais uma mensagem do Evangelho da Graça Apostólica. Deus la bendiga.